Bom dia, pessoal. Vocês já viram que alguns atletas se entopem de vitamina C, vitamina E e outros pequenos antioxidantes diretos? Será que isso aumenta ou será que isso diminui o rendimento atlético? A gente sabe que estados de fadiga, que estados de dano muscular excessivo, que desbalanços nutricionais que caracterizam o overtraining, que situações que levam ao overreaching, o esgotamento do atleta, cronicamente exposto a sobrecargas de trabalho, tem muito a ver com estresse oxidativo. E o estresse oxidativo faz um link com a inflamação crônica de baixo grau. Esse é um problema que os atletas têm que enfrentar se quiserem continuar tendo o seu rendimento atlético aumentando. E faz sentido achar que doses altas de vitamina C e de vitamina E possam ajudar, já que ambos são antioxidantes. A vitamina C é uma molécula hidrossolúvel que exerce a sua ação antioxidante do lado de fora da membrana da célula, enquanto que a vitamina E é uma molécula lipossolúvel que se insere entre os fosfolipídios da membrana e ali exerce a sua ação antioxidante, parando, por exemplo, o processo de lipoperoxidação, que acabaria resultando em intermediários reativos, radicais livres que fariam dano em proteínas, dano nas membranas, inclusive nas membranas mitocondriais, e danos ao nosso DNA. Mas quando a gente para ver o que acontece nos estudos clínicos, muitos deles mostram, paradoxalmente, perda de força e perda de desempenho atlético nos indivíduos que suplementam vitamina E em algumas circunstâncias. Por que será que isso ocorre? Em uma revisão recente sobre o tema, se levantou uma questão muito importante. O uso crônico desses antioxidantes pequenos, dessas pequenas moléculas antioxidantes, vitamina C, vitamina E, poderia, paradoxalmente, aumentar o estresse oxidativo. Poderia colocar o atleta sob maior risco de dano oxidativo. Poderia desbalançar as defesas contra os radicais livres. Por que isso acontece? Eu já falei num vídeo anterior que nosso principal mecanismo de defesa contra radicais livres não são essas pequenas moléculas de vitamina C e vitamina E, que de fato podem ter uma ação limitada na célula. Nossos principais mecanismos são as enzimas detoxificadoras. A glutationa peroxidase, a superóxido dismutase, a catalase, a hemioxigenase, a NDPH oxirredutase, e vocês pegaram a ideia. E essas enzimas têm a sua síntese regulada principalmente pelo NFR2. O NFR2, quando se acumula no citoplasma, vai até o núcleo para aumentar a transcrição de mais de 1000 genes protetores, inclusive os genes dessas enzimas. E também genes de detoxificação de fase 2. O resultado da ativação da NFR2 é um potentíssimo efeito antioxidante, pois a NFR2 ativada estimula os principais antioxidantes para as células, que não são aquelas pequenas moléculas de vitamina C e E, mas sim as enzimas detoxificadoras. Mas aqui tem uma questão muito interessante. Se o papel da NFR2 é nos proteger contra o estresse oxidativo, quem você acha que ativa a NFR2? Claro, o estresse oxidativo. Normalmente a NFR2 ela fica só viva 20 minutos no citoplasma. Ela é marcada para destruição por uma proteína chamada KEAP1,
que eu vou chamar só de keep, para simplificar. Porque se eu falo keep, eu estou falando de um jeito em inglês. E se eu falo keep 1, eu vou acabar misturando inglês com português. E se eu falo keep 1, vai ficar estranho. Então eu vou chamar de keep. Assim como eu chamei só de PQQ, a pirroloquinolina quinona, num outro vídeo. Normalmente, essa keep, ela se liga ao NFR2 e marca o NFR2 para destruição, não deixando o NFR2 ir para o núcleo para fazer a transcrição daqueles 1000 genes detoxificadores. A chave é que, em realidade, as moléculas que estimulam a NFR2 não são estimulantes diretos da NFR2, elas são bloqueadoras da KIP. A KIP tem grupo sulfidrila, SH, que funcionam como sensores do estresse oxidativo. Quando o estresse oxidativo aumenta, quando os radicais livres aumentam, a KIP sente isso e ela solta o NFR2, deixando de marcar o NFR2 para destruição. Com isso, o NFR2 se acumula no citoplasma, vai até o núcleo e aumenta a transcrição das enzimas antioxidantes. Se a gente usa grandes doses de vitamina C, grandes doses de vitamina E, que ficam lá em cima na membrana celular, chega muito pouco radical livre, porque essas são vitaminas antioxidantes, até o KIP. Se não chega radical livre até o KIP, não há ação da NFR2, porque a NFR2 é degradada, porque é marcada para destruição pela KIP. E aí a gente vai trocar a fraca ação antioxidante da vitamina C e E, que a gente vai ganhar, pela potencial fortíssima produção de enzimas com uma atividade antioxidante muito mais relevante. A gente ganha uma açãozinha da vitamina C e da vitamina E e perde os grandes mecanismos verdadeiramente responsáveis pela nossa defesa contra o estresse oxidativo. Moral da história, a vitamina C e a vitamina E são muito vendidas como substâncias antioxidantes, e elas são. Mas, na minha opinião, a chave do combate do estresse oxidativo está no bloqueio da KIP e na liberação da NFR2 para atuar sobre o núcleo, para estímulo daquelas enzimas que verdadeiramente nos protegem. Isso significa que é muito melhor para o atleta que está no estado de extrema oxidação o uso de certos nutracêuticos que estimulam a NFR2. Mostrando para vocês a beleza do mecanismo redox e como isso não é coisa para ser levada de forma não séria. Ainda mais se você for um atleta de ponta. Procure algum colega que saiba o que está fazendo, eu, outro colega meu, para que a gente possa realmente bloquear o estresse oxidativo excessivo, sempre permitindo um certo estresse oxidativo que é fundamental para a adaptação do corpo em resposta ao exercício, mas isso é assunto para outro vídeo. Grande abraço.